E hoje a aula é sobre isso. O que a gente vai aprender nessa noite? A gente vai aprender sobre hashtags, quais são as hashtags proibidas que você não pode usar. Vamos entender como que a localização vai trazer clientes, atrair seguidores para você. Como que você vai fazer o algoritmo trabalhar por você? Você vai aprender isso hoje. Vai entender como funciona o algoritmo do Instagram. E também você vai aprender de uma vez por todas como produzir conteúdo. São 4 tipos de conteúdo que você vai aprender nessa noite e como fazer um post que gera muito engajamento. Então, gente, a aula de hoje promete. Espero que você esteja aqui 100% comigo. Eu vou te pedir, se você gostar dessa aula, para você hoje fazer um videozinho de 15 segundos no seu Stories. Aquele pedaço assim que for só 15 segundos, tá? A gente não vai mostrar mais do que isso. Então, o que você vai fazer, né? Você vai abrir a câmera do Instagram, que é aqui, ó. Ó, tá vendo? E aqui você abre a câmera e você coloca nos stories, vira a câmera para o seu computador. Se você estiver assistindo do celular, você faz só um print, tá ótimo. E aí você grava um pedacinho da aula e marca a Dani, @daniangel.oficial, que eu vou repostar. Combinado? Então vamos lá para a nossa aula. Eu quero começar falando com você sobre persona. Anote isso daí. Esse é um P muito poderoso. Eu falei ontem sobre o P de posicionamento e hoje eu estou falando sobre persona, que é o seu cliente ideal, tá? E assim, gente, você precisa escolher um cliente ideal. Quem tenta vender para todo mundo não vende para ninguém. Então, assim, é importante você ter um público-alvo, sim, e eu vou te explicar aqui qual que é a diferença entre público-alvo e persona. As pessoas confundem muito isso. Então, eu vou te dar um exemplo bem clássico. Imagine que você está num estádio de futebol com milhares de pessoas. Tem muita gente nesse estádio de futebol e todo mundo está lá para assistir o show da Anitta. Então, toda aquela galera que está ali dentro do estádio é um público-alvo. É o público que curte funk, né? São os fãs da Anitta. E aí, uma pessoa subiu no palco. Essa uma pessoa que saiu lá de dentro daquela multidão, subiu no palco, é a personificação do seu cliente ideal. Então, você tem que pegar um cliente que você já atendeu e descrever ele, fazer o perfil dele, entendeu? Para você ter essa persona, ter essa personificação, para você saber com quem você está falando. Então, por exemplo, você tem que fazer o seguinte, você vai listar o nome desse cliente, qual que é a idade, onde que ele mora, quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os sonhos, por que ele comprou de você, entendeu? Listar tudo isso. E se você ainda não tem cliente, você está aí querendo desenvolver um produto ou um serviço, ou você quer mudar a sua persona, o que você pode fazer? Você pode fazer pesquisa. E o Instagram tem um monte de recursos, e a gente vai ter uma aula só para falar desses recursos, principalmente dos stories. Vai ter uma aula só sobre stories, que você vai poder fazer pesquisa gratuitamente no Instagram e conhecer cada vez mais o seu cliente ideal. Então, você tem que fazer perguntas, porque quem faz perguntas domina a mesa, tá? E aí, na aula de Stories, você vai conhecer quais são esses recursos, como que você vai poder usar para fazer essa pesquisa e conhecer ainda mais o seu cliente ideal. Beleza? Agora, eu quero comentar com você sobre hashtag. O que é essa bendita hashtag, Dani? Gente, hashtag é um imã que atrai seguidores, tá? Tem gente que acha que a hashtag não funciona. E eu digo, é porque você não sabe como usar. Então, se você saber usar as hashtags, elas vão trabalhar a seu favor. Mas assim, você tem que saber utilizar. O Instagram, ele te dá um espaço para você colocar 30 hashtags. Só que o meu conselho é que você não coloque as 30. Se você enche o seu post de hashtag, primeiro, ele vai ficar poluído e depois o Instagram pode entender que você está fazendo spam. E ele não gosta disso. Então, a minha sugestão, a minha orientação, e é o que eu faço, que funciona muito bem,
é você colocar 5 hashtags na legenda e mais 5 hashtags no seu comentário, no primeiro comentário. Então, como isso funciona? Você vai fazer um post, você vai escrever a legenda, tem que escrever uma legenda, não adianta você colocar só uma linha ou colocar um emojizinho, não vai funcionar, não vai gerar engajamento. Então, você escrever uma legenda, dá um espaço, coloca 5 hashtags. Essas hashtags, elas têm que ser referentes ao seu post. Referente ao que você postou, com o conceito ali da sua legenda. Então, não pode ser uma coisa aleatória. Muitos erros, né, que as pessoas cometem é encher o post de hashtag genérica. Hashtag que não tem nada a ver com o seu produto, com o seu serviço. Sabe, aquelas hashtags assim, love, instagood, photograph, sabe? Coloca umas hashtags que não tem nada a ver, só porque tem lá 1 milhão de postagens, né, com essa hashtag. Isso não vai trazer cliente para você. Então, a sua hashtag, ela tem que ter a ver com a sua publicação e com o que o seu cliente está procurando na rede social. Lembre-se, a hashtag é uma palavra-chave. Então, por exemplo, você pode, inclusive, seguir algumas hashtags, né? Eu sigo yoga, porque eu gosto de fazer yoga. Você pode seguir moto, você pode seguir maquiagem. Teve uma vez que eu estava precisando de um vestido, eu fui lá pesquisar vestidos no Instagram. Então, as pessoas fazem isso, as pessoas seguem hashtags. Só que você tem que ir dosando isso. Você não pode, todo dia, por exemplo, repetir o mesmo bloco de hashtag. Então, eu fico observando alguns perfis, né, que não são dos meus alunos, obviamente, né? Mas pessoas que chegam aí no meu perfil, começam a me seguir, eu vou lá dar uma olhada. E eu vejo que o post da pessoa está super poluído, cheio de hashtags, e são hashtags muito genéricas, né? Aquelas hashtags que... E o pior, são hashtags repetidas. Então, todo post tem as mesmas hashtags. Não faça isso. Sabe por quê? Porque o Instagram, ele entende que todo dia você está falando a mesma coisa. Se você usa as mesmas hashtags, o Instagram, ele entende que todo dia você está trazendo o mesmo conteúdo. E isso não é relevante. Não é relevante para as pessoas que te seguem e não é relevante para a plataforma Instagram. Então, a minha sugestão, anota essa dica, é que você faça 7 bloquinhos diferentes de hashtag. Então, você tem que ter um bloquinho para segunda, para terça, para quarta, para quinta, com 5 hashtags. Pode deixar isso aí salvo no seu bloco de notas. E aí, quando você for fazer uma publicação, você pode usar um bloquinho, tá? Mas presta atenção, né? Hoje você vai aprender a produzir conteúdo, a sua hashtag tem que conversar com a sua legenda. E a sua legenda é muito importante, porque é isso que gera engajamento, ok? E agora eu quero falar com você um pouquinho sobre o Shadowban. O que é o Shadowban, Dani? É uma suposta punição que o Instagram dá para as contas que infringem os termos de uso da rede social. Então, por exemplo, se você usa uma hashtag banida, o Shadowban vai te colocar na geladeira, vai te colocar de castigo. E esse termo, Shadowban, ele entrou em alta aqui no Brasil após as postagens de profissionais de pole dance serem punidas por usar de forma indevida as hashtags referentes à dança. Então, o que eu quero te dizer com isso aqui? Que o Instagram está de olho em tudo que você faz. Tudo que você faz, ele sabe. Inclusive, o que você não faz. Então, por exemplo, se você não usa todos os recursos que o Instagram tem para te oferecer, ele está de olho nisso, tá? E se você coloca uma hashtag banida, você pode correr o risco de ter o seu perfil do usuário bloqueado, ok? Assim, o perfil ele continua lá, mas ele está estagnado. O Instagram não vai mostrar ele para ninguém. As publicações ficam escondidas e as pessoas que te seguem não vão conseguir ver o que você publicou, a não ser que elas entrem no seu perfil do Instagram. E aí, Dani, quais são as hashtags proibidas? Pois é, as hashtags proibidas pelo Instagram são aquelas referentes aos assuntos banidos pela própria rede social. Por exemplo, pornografia, tráfico de drogas, discursos de ódio e até pedofilia. Você acredita nisso? Pois é, tem gente maluca nesse mundo. Contudo, mesmo parecendo bem clara todas essas regras aí, ainda pode causar confusão.
foi o que aconteceu com a hashtag Sextou, que foi usada por estrangeiros para compartilhar pornografia no ano passado. Sem saber disso, vários brasileiros acabaram utilizando, sofrendo aí o Shadowban por utilizar essa hashtag, mesmo sem a intenção de ferir as diretrizes da rede social. Então, você percebe que se você usa uma hashtag proibida sem saber, como é o caso da Sextou, que todo mundo estava utilizando no ano passado, você pode ter o seu perfil banido, pode ter o seu perfil bloqueado. Então, agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você uma lista de hashtags proibidas. Deixa eu compartilhar a minha tela com você aqui, para você poder tirar uma foto dessas hashtags proibidas, combinado? Ó. Então, prepara aí para você não usar essas hashtags. Tá aqui, ó. Tem umas que talvez vai ficar aparecendo. Bom, mas são essas aqui. Tira uma foto. Eu também vou postar isso lá no grupo do Telegram, tá? Se você ainda não está no grupo do Telegram, me manda um direct ou no final dessa aula eu coloco para você. Para eu disponibilizar o PDF dessa aula com todas essas hashtags proibidas. Então, essas hashtags aqui você não pode usar. Olha só, tem a hashtag like, master, costumes, always, workflow, photograph, tá vendo? São hashtags proibidas. Então, lingerie é uma hashtag proibida. Você acredita nisso? Então, é muito importante você conhecer isso para você não cair nesse Shadowban. Combinado? Conseguiram tirar foto? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Todo mundo entendeu sobre hashtag, gente? Tranquilo para vocês? Então, agora, eu quero falar sobre localização. Gente, a localização, ela é muito importante. Primeiro, porque ela funciona como o Google, sabe? A geolocalização. A sua localização, ela vai aparecer para as pessoas que estão próximas a você. Só que o que a maioria das pessoas não sabem é que você não precisa marcar todo dia as mesmas hashtags. Desculpa, localização. Estou ainda com hashtag na cabeça. Localização. Você não precisa marcar todo dia a mesma localização, tá? Você pode pegar lugares próximos à sua região. Por exemplo, vamos supor que você trabalha no centro. E no centro tem um shopping, tem um mercado municipal, tem uma faculdade, sabe? Você pode marcar esses lugares que estão próximos ao seu lugar, porque isso vai fazer com que as pessoas desses lugares vão ver a sua publicação e vão te encontrar. Então, eu já consegui vários clientes, vários seguidores, usando localizações de lugares com muita gente. Então, vou dar um exemplo. Aqui em Curitiba tem um clube que se chama Clube Santa Mônica. Ele é gigante, tem mais de 5.000 sócios. É claro que eles não vão para lá tudo de uma vez, né? Mas antes da pandemia, eu fiz um stories dando uma dica e eu marquei a localização desse clube, do Clube Santa Mônica. Daí, você acredita que passou umas 2, 3 horas, eu não me lembro direito, entrou em contato comigo um personal trainer. E ele falou, nossa, Dani, acabei de ver aqui o seu stories no Clube Santa Mônica. Nossa, você dá curso de Instagram, quero conhecer o seu trabalho. Eu falei, você viu meu stories? Sabe, tipo, eu não tinha me dado conta ainda. Ele falou, passou aqui e tal. Sabe, demorou um pouco para a ficha cair para mim. Mas aí eu saquei, eu falei, gente, isso aqui funciona. Então, você pode testar, marca a localização de lugares mais ou menos próximos aonde é o seu espaço físico e veja, olhe os seus stories depois que você marcou, vai aparecer lá que o seu stories entrou no stories da cidade, por exemplo. Eu sempre marco a localização de Curitiba e eu nunca marco a localização da minha casa. É sempre do meu bairro ou, agora, né, trabalhando em casa, já viu. Eu sempre marco a localização do bairro ou da cidade. E, às vezes, o meu stories entra no stories de Curitiba. Isso é muito legal.
Então, você pode usar e abusar desse recurso de localização, tá bom? E lembrando que o Instagram, ele funciona igualzinho o Google, ele sempre vai puxar o que está mais próximo de você. Se você for procurar alguma coisa no Instagram, pela localização, ele vai buscar o que está mais perto de você, tá bom? Então, coloque a localização não só no feed, mas também nos seus stories. As pessoas esquecem que dá para colocar a localização nos stories também. Não esquece disso mais. E aí, gente, eu quero falar um pouquinho com você sobre como você pode segmentar o seu mercado, né? É muito importante que você entenda sobre isso, porque eu vejo que aquele lance que eu falei no início, né? Quem tenta vender para todo mundo, não vende para ninguém. Então, você pode segmentar o seu mercado por nichos. Por exemplo, salão de beleza, noivas, produtos para crianças, grávidas, arquitetos que não gostam de obras, partos humanizados, psicólogo que vai atender só adolescentes, sabe? Automóveis personalizados, personal trainer só para idosos. Então, assim, fugir do convencional, que todo mundo está fazendo, mas buscar um nicho diferente para você poder conversar na rede social, para você trazer para o seu Instagram. Isso vai te facilitar, inclusive, na produção do seu conteúdo, na escolha da sua hashtag. Então, eu quero que você pense e anote aí qual é o nicho que você está trabalhando. Será que ele não é muito concorrido? Será que você não pode inovar e começar a atender e se especializar em um nicho específico de público, de persona? É importante você ter um objetivo bem definido no Instagram e ter uma linguagem, sabe, para você conversar com seus seguidores. Então, pense nisso, como você pode segmentar ainda mais o seu mercado e se tornar uma referência no que você faz, certo? Gente, vamos falar sobre produção de conteúdo agora. A internet é uma grande conversa que nunca acaba. O seu conteúdo é a chave de atração de clientes ideais para o seu perfil. Então, a sua comunicação, ela é o segredo, porque, e eu falei isso ontem, você é o seu maior diferencial, quando eu falei de posicionamento, né? As pessoas podem querer copiar lá o seu perfil e tudo mais, só que ela não consegue copiar o seu jeito de falar, né? A sua forma, o seu olhar. Então, você precisa produzir um conteúdo exclusivo, só seu, que gere valor nas pessoas que te seguem. Vocês podem ir mandando as dúvidas aqui, que depois eu vou responder, tá bom? As perguntas de vocês. Então, assim, ó, tem que pensar, quando você for produzir o seu conteúdo, que você tem que usar um perfil profissional, foi o que a gente falou ontem, uma conta business no Instagram, mas você também tem que mostrar um pouquinho da sua vida pessoal. Então, você tem que se preocupar com o que você vai postar, né, da sua vida pessoal. Você também não pode ficar mostrando qualquer coisa. A gente vai falar sobre isso aqui. Pensar que você não pode postar nada que vai prejudicar a sua marca. Nada que vai despertar sentimentos ruins no seu seguidor em relação àquilo que você oferece, né? Por exemplo, algo que vai trazer uma conotação negativa na mente das pessoas. Então, o que eu vou te ensinar aqui nessa noite é um divisor de águas para você. É como você vai produzir um conteúdo único e exclusivo que funciona para todo mundo, tá? Desde que para aquela pessoa que ainda não tem um produto, um serviço definido, talvez aquela pessoa que queira ser um influente, ou talvez você que está aqui só para entender como é que funciona esse Instagram, mas ainda não definiu o que você vai trabalhar, não tem problema. Esse conteúdo, ele serve para qualquer tipo de negócio, produto, serviço, até para aqueles profissionais como advogados, médicos, dentistas, que têm problemas aí com o conselho ético, que às vezes pode dar algum problema, né? Eu já fui atender vários advogados, vários médicos, que contrataram o meu serviço de consultoria. E eles falam, Dani, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não sei o que postar. Eu sou barrado o tempo todo pelos conselhos, pelas associações, porque eles não deixam fazer nenhum tipo de divulgação. No Brasil, a gente tem essa vedação.
né? Então, se você tem problemas com questões éticas, você não pode falar qualquer coisa aqui no Brasil. Tem essas coisas. Agora, gente, veja que incrível. Lá nos Estados Unidos, você liga a televisão e tem um advogado falando assim, ó, você que não aguenta mais a sua esposa, quer se separar dessa encrenca, casar com a sua amante, me procure que eu te ajudo a se livrar dessa mala. Você acredita nisso? Lá nos Estados Unidos é tudo liberado. Aqui no Brasil não é assim, né? A gente tem uma série de regras que o Conselho de Ética das associações profissionais impedem, né? Mas o que eu vou te ensinar aqui nessa aula é maravilhoso por conta disso. É incrível, porque funciona para médicos, advogados, dentistas, para quem vende produto, para quem vende serviço, para quem não vende nada e quer ser só uma influenciadora digital, tá? Então, assim, ó, por exemplo, as pessoas que vendem produtos, elas normalmente, elas não sabem produzir conteúdo, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Quem vende roupas, maquiagens, acessórios, fica um pouco travado, porque ela só consegue postar da própria peça. Então, assim, por exemplo, vamos supor você que trabalha com semijoias. A pessoa, às vezes, ela não sabe o que postar, né? Ela fica só oferecendo. Ah, eu tenho essa aliança aqui, ela é maravilhosa, não sei o quê, custa tanto. Desse jeito, com essa comunicação, de ficar só oferecendo, oferecendo, oferecendo o produto, você só está trabalhando o funil, o fundo do funil. E não é isso, né? Você tem que. Lembra que eu falei que marketing é uma conquista? É um relacionamento? Então, você tem que vir trazendo essa pessoa até o funil de vendas. Então, se você quer atrair consumidores que vão comprar de você e que vão te indicar, você tem que gerar um relacionamento com essas pessoas. Tudo bem? Tem que produzir conteúdo de valor. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Olha só, na rede social, o que funciona é conteúdo. Se a sua ideia não for produzir conteúdo, olha, você está no lugar errado. Eu não sei o que você está fazendo aqui, porque o Instagram não é o seu jogo, então. Se você não quer produzir conteúdo, você está no lugar errado. O seu jogo é o Google. Então, eu acho que você tem que fazer um outro tipo de curso, tá? Porque lá no Google, você não precisa produzir conteúdo. O que manda lá no Google é o dinheiro. Então, você tem que colocar dinheiro todo dia, todo dia, todo dia, porque as pessoas vão para o Google pesquisar produtos e serviços para comprar. Se você não colocar dinheiro, você não vende. O que eu vou te ensinar aqui é algo completamente diferente. A gente vai falar sobre anúncios, a gente vai. Mas o que eu quero te ensinar, e essa noite vai ser, como eu falei, um divisor de águas, que é a produção do seu conteúdo, é transformar o seu Instagram, o seu perfil, em uma máquina de vendas. É encher o seu bolso de dinheiro com clientes vindo pelo Instagram. É o que eu vivo, é o que acontece comigo. Então, para você ter resultado nessa rede social, não tem outro jeito. Você tem que produzir conteúdo. Então, escreve isso daí, deixa bem grande. Eu preciso produzir conteúdo. E é o que você vai aprender aqui nessa noite, tá? Você vai sair daqui cheio de ideias e também com um formato de como produzir conteúdo. Só que não adianta você torcer o nariz, tá? Não adianta você fazer cara feia para mim e falar assim, meu Deus do céu, eu tenho vergonha, Dani, como é que eu vou fazer conteúdo? Cara, a vida é assim. Se você não sair da sua zona de conforto, se você não se esforçar, nada acontece na sua vida. Se fosse fácil, todo mundo faria. Você concorda comigo? Então a pergunta é: você quer vender? Você quer clientes? Ou você simplesmente quer assistir o seu concorrente fazer e pegar todos os seus clientes? Então, você não tem muita opção. Ou você faz conteúdo, produz conteúdo, e você não está mais sozinho, né? Você está aqui hoje, está assistindo essa aula. Agora você tem a minha, a sua professora, que vai te ajudar a produzir conteúdo nessa noite, tá bom? Gente, então vamos lá. Na rede social funciona a produção de conteúdo, mas não é qualquer conteúdo, tá? É óbvio que não é qualquer conteúdo. Conteúdo bom que vai mexer com o inconsciente do seu seguidor. Para ele ver um post seu e falar, uau, lembra que eu mostrei para você ontem que o nosso cliente ele está inconsciente, então ele ainda não sabe que precisa do seu produto, do seu serviço, certo? Então você vai produzir um conteúdo que vai conversar com
o inconsciente dele. Eu falei ontem, de coração para coração. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Estou inteira com vocês de corpo e alma. Então, por exemplo, eu invisto meu tempo em produzir um conteúdo que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Quem consome o meu conteúdo fala assim, nossa, que incrível isso aqui que ela postou. Gente, é isso, entendeu? Você tem que fazer algo diferente na vida da pessoa. Você tem que acrescentar algo na vida da pessoa. E eu quero que você produza esse tipo de conteúdo. Então, vamos lá. Vamos começar a decifrar aqui o que caracteriza um conteúdo bom e o que caracteriza um conteúdo mais ou menos. O mais ou menos eu nem vou falar muito, porque eu acho que você já sabe como é que é, né? Vamos imaginar que você está lá no feed, passando o dedo, e aí você vai ver lá um conteúdo que, tipo, sem sal, você vai falar, nossa, não entendi nada isso aqui. O que essa pessoa quer me dizer? Né? Conteúdo ruim, a gente vê logo de cara. Só traz consequências ruins. Funciona assim, a pessoa está lá no feed, ela vê um conteúdo ruim, ela não interage. A segunda pessoa também não, a terceira pessoa também não. O que o algoritmo entende? Bom, se ninguém interagiu com essa postagem, vamos diminuir o alcance aqui. A gente vai entregar para menos seguidores. É assim que o algoritmo funciona, tá? Se as pessoas interagirem, ele vai mostrar para mais pessoas. Se ninguém interagir, ele vai esconder, ele vai diminuir o seu alcance. Então, eu não sei se você sabia disso, mas eu vou te dar um exemplo bem fácil de você me entender. Vamos imaginar que você tem 1.000 seguidores hoje, tá? E, gente, o Instagram, ele não vai mostrar tudo que você posta para todo mundo. Não é assim que funciona. Porque imagina, vamos imaginar que um dia você surtou, acordou bem louco e começou a postar conteúdos impróprios. O que vai acontecer? A rede social, ela não tem esse controle do que está passando ali, assim, de uma vez, né? O que acontece? Como é que ela funciona? Como é que o algoritmo funciona? Então, você fez uma publicação e ela vai mostrar para uma basezinha pequenininha dos seus seguidores. Então, se você tem 1.000 seguidores, ela vai mostrar para 30 seguidores nos primeiros 3 minutos o que você postou. Aí ele espera, ele avalia o que essas 30 pessoas vão achar, entendeu? Ele tem lá meio que uma tabelinha, um Excel, que ele vai marcando, sabe? Então, gente, se eu estiver falando alguma coisa que você não está entendendo, calma, anota e depois você me pergunta lá no direct do Instagram que eu respondo, tá bom? Se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisam. Coloca aí no chat que eu dou uma olhada e fala, calma, Dani, vai devagar. Mas vamos lá. Então, vamos imaginar que o algoritmo está trabalhando, né? O robozinho do Instagram. Então, ele passou por 30 pessoas, ele mostrou o seu conteúdo para 30 pessoas e nenhuma das 30 curtiu. Ninguém deixou um comentário, ninguém salvou, ninguém compartilhou. Sabe o que o algoritmo entende? O que vai acontecer? Ele fala, opa, isso é um sinal. Então, eu não vou mostrar para mais pessoas. Eu vou esconder esse conteúdo aqui, porque parece que alguém fez besteira. É assim que ele pensa, entendeu? É assim que ele raciocina. E é uma inteligência artificial incrível, o algoritmo do Instagram, né? É assim que ele funciona. Então, você fez uma publicação, ele vai mostrar para uma parcela pequenininha de quem te segue. Se ninguém curtir, se ninguém interagir com você, ele não vai mostrar para mais pessoas. Ele vai abaixar o seu alcance, ele vai tirar os seus pontos. É assim que funciona. Por outro lado, quando você começa a postar um conteúdo bom e você tem aquele engajamento, o que o algoritmo faz? Então significa que ela está postando coisas que a galera está gostando. Então eu vou mostrar isso para mais pessoas. Por quê, gente? Como é que o Instagram ganha dinheiro? Você sabe disso? Você já se perguntou? Como é que o Instagram ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro quando a gente faz anúncios. Então, ele quer que nós, produtores de conteúdo, empresários, produza um conteúdo de qualidade que vai manter as pessoas mais tempo na plataforma. Quanto mais tempo você conseguir manter essas pessoas conectadas com você, engajado, consumindo o seu conteúdo, mais o algoritmo do Instagram vai te pontuar.
e vai mostrar o seu perfil para mais pessoas. Então, se você fizer um conteúdo ruim, as pessoas não vão interagir, não vão querer ler, não vão comentar, não vai fazer nada. E aí o algoritmo do Instagram também vai entender que isso não merece aparecer para mais pessoas. Se você faz um conteúdo uau, aquele conteúdo bom, que mexe com as pessoas, que faz as pessoas comentarem, compartilharem, salvar o seu conteúdo, o algoritmo do Instagram vai trabalhar a seu favor. Entendeu? Então, assim, gente, o algoritmo ele vai te limitar se você ficar postando coisas repetitivas, coisas sem graça e sem sentido. Então, assim, vou dar um exemplo. Tem uma menina que eu estou observando no Instagram e ela posta sempre o mesmo flyer com a mesma cor e a mesma fonte, só muda o texto. E é muito sem graça, não faz isso. Não fica postando coisas repetitivas. O mesmo template, a mesma fonte, todo dia, todo dia, todo dia. Não funciona. O algoritmo ele não gosta de nada que é sem graça, repetitivo, tá? E não é porque ele é malvado, é porque esse é o trabalho dele, prezar pela qualidade dos conteúdos da plataforma, entendeu? Se ele deixa só coisa chata, coisa repetitiva, os usuários não vão querer entrar mais no Instagram, tá? Então, qual é o critério para você começar a postar conteúdo bom? Aquele conteúdo que as pessoas vão ver e vão falar assim, nossa, que bacana isso, quero acompanhar, quero seguir mais, quero conhecer essa pessoa. É esse tipo de conteúdo que você vai aprender nessa noite. Então, por exemplo, a pessoa ela tem que pesquisar sobre você e encontrar um conteúdo que ela vai falar assim, nossa, era isso aqui que eu estava procurando, que legal, entendeu? E quando as pessoas fizerem isso, é porque realmente você está no caminho certo. Então, vamos lá? Vamos para os 4 tipos de conteúdo que você pode publicar no seu perfil do Instagram. E olha, gente, eu demorei um tempão, tá? Para definir esse conteúdo. Foi muito teste, muito erro, muito acerto. Eu fiz muitos cursos, eu investi muito dinheiro para poder montar esse método e hoje eu posso dizer para você que eu sei que isso funciona. É um conteúdo excelente e que eu quero dividir com você nessa noite, que desperta desejo e que conecta as pessoas. Ele tem que cumprir pelo menos esses 4 papéis que eu vou te falar agora. Então, anota aí, são 4 palavras. O seu conteúdo, ele tem que inspirar, ele tem que entreter, e ele tem que ensinar e ele tem que simplificar. Lembra que ontem eu falei que o cérebro do ser humano, nosso cérebro, ele gosta de coisas fáceis, simples e com o mínimo de esforço possível. Então, quando você for produzir o seu conteúdo, você tem que ter essas 4 bases, esses 4 pilares. Vou repetir. Você tem que inspirar as pessoas com o seu conteúdo. Você tem que entreter as pessoas. Você tem que ensinar e você tem que simplificar. Eu falei ontem na aula de ontem também, é que as pessoas elas querem 3 coisas na rede social: informação, conexão e entretenimento, certo? Então, foi observando o que as pessoas querem nas redes sociais que eu desenvolvi esses 4 tipos de conteúdo que você pode aplicar, testar e você vai ter muito resultado. Então, vamos lá. Tem que inspirar, tem que entreter, ensinar e simplificar. Vamos destrinchar essa ideia? Dani, o que é um conteúdo que inspira? Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu conto um pouquinho da minha história, lembra que ontem eu contei, eu falei, gente, eu vim de Minas Gerais, com 2 filhas, eu sou mãe solteira, eu trabalhei numa rádio, cheguei aqui, eu trabalhei em várias empresas, e o meu sonho era montar a minha própria empresa. Quando eu montei essa empresa, eu cometi vários erros, passei por várias dificuldades financeiras, até que um dia eu decidi colocar um basta nisso. Eu superei todas essas dificuldades, todos esses desafios, e hoje eu consigo ajudar outras pessoas. Isso te inspira de alguma forma. A pessoa que escuta, a pessoa pensa assim, nossa, se ela passou por tudo isso, com 2 filhas, mãe solteira, saiu de uma cidade muito pequena, foi para Curitiba e está vencendo na vida, eu também vou conseguir, certo? Então, você tem que provocar isso na sua audiência.
Você tem que fazer com que a pessoa queira crescer, queira evoluir, aquele sentimento de querer ser melhor todo dia, né? Se você faz isso, você está inspirando as pessoas. E eu vou te falar uma coisa, o mundo precisa disso, tá? O mundo precisa de líderes, pessoas que inspiram, não sei se inspiram, né? Que inspiram outras pessoas a querer ser melhores, entendeu? Então, não adianta você falar assim, Dani, mas eu não tenho uma história, não sei se eu sou inspiradora, não tenho nada para inspirar as pessoas. Aí eu falo, para tudo, calma, né? Cuidado, você tem que olhar para dentro. Isso aí pode ser um problema de autoestima, tá? Não quero você repetindo isso, porque todo mundo tem uma história boa para contar. Uma história de superação. Todo mundo passou por uma dificuldade, entendeu? Nem que seja na infância, na adolescência, alguma coisa que pode ajudar as outras pessoas. Quais são as experiências que te fortalecem, né? Quais são as experiências que você passou, que fez você chegar aonde você está, né? O que te trouxe até aqui? Por que você decidiu montar a sua empresa, né? Se você trouxer essas histórias, essas experiências para a sua audiência, a pessoa vai dizer, nossa, eu quero ser igual a ela, sabe? Eu quero ser igual a ele. Então, o que você pode oferecer de diferente? O que te torna única? O que te torna único? Quais são os perrengues que você já passou? Vai anotando isso daí, tá? Qual é a batalha que você está vencendo neste minuto na sua vida? Então, você está entendendo que um conteúdo que inspira é esse tipo de conteúdo que mexe com o inconsciente, com a emoção das pessoas. Então, eu chego aqui e digo, vamos supor, né? Faço uma frasezinha besta lá no Instagram e escrevo assim: confia no seu processo que tudo vai dar certo. Tenha fé. Essa frasezinha largo lá assim, sem mais nem menos. Isso vai inspirar alguém? Alguém vai ver isso no meu perfil e vai falar: vou mudar de vida hoje. Estou motivado, porque eu vi uma frasezinha no Instagram. Claro que não é assim que funciona, né? Agora, se eu posto lá uma frase, confie em você, acredite no que você é capaz, acredite no que está dentro de você. E na legenda, eu conto um pouco da minha história, que eu já trabalhei como empregada em várias empresas. Você sabia que eu já vendi planos funerários? Antes de abrir a minha empresa, eu já fiz de tudo nessa vida. Já fui taxa, já servi mesa. Então, assim, é isso, sabe? É contar um pouquinho de quem é você, para você poder impactar as pessoas através da sua história. Aí faz sentido as pessoas quererem te conhecer um pouco mais. Você está entendendo que tem que ter um contexto por trás de tudo que você for fazer no Instagram? E tem que ser um conteúdo denso, um conteúdo verdadeiro. Você tem que ser autêntico, você não tem que ter medo de contar quem é você, de onde você veio, as coisas que você precisou fazer para chegar até aqui. Só que também não é só ficar lamentando a vida, né? Ai, meu Deus, eu sofri demais. Não é isso. Lembre-se, primeiro tópico, inspirar as pessoas, tá? Conteúdo de valor, esse conteúdo denso, dá trabalho para fazer? Dá, mas ele vai se tornar natural na sua vida. E quando você perceber que isso conecta as pessoas, isso gera identificação, as pessoas se conectam com você muito mais, a pessoa ela vira sua fã, não vai ser só um seguidor, vai ser um propagador da sua marca. Quantos embaixadores eu tenho que estão aí me assistindo neste momento, que são mais do que meus alunos, sabe? São propagadores da minha marca, são embaixadores da minha marca, porque as pessoas se conectaram comigo, sabe? Em um nível bem profundo. E é isso que eu quero que você crie, uma comunidade de pessoas que compartilham os mesmos valores que o seu. Só que você tem que mostrar isso na rede social, tá? Você não vai fazer um post assim com sua visão, missão e valores, não é isso. Mas é você ir mostrando através do seu conteúdo quem é você, entendeu? De onde você veio, aonde você quer chegar, por que você está fazendo esse trabalho aqui agora, qual que é a sua missão? A minha é impactar o maior número de pessoas, é ajudar você a destravar para vender mais pela internet, usando o Instagram. Essa é a minha missão de vida. Então, você precisa contar para as pessoas qual é a sua, certo?
Então, vamos lá para o segundo tipo de conteúdo. O primeiro é inspirar as pessoas. O segundo é entreter. As pessoas, elas querem entretenimento. Eu falei ontem que as pessoas não entram no Instagram para comprar nada, né? As pessoas, elas entram lá porque elas querem, tipo, esquecer um pouquinho da vida no mundo offline. Então, elas buscam entretenimento. E eu vou te falar, tá? Entretenimento é um dos mais fáceis para você poder fazer, tá? E eu vou te falar, antes de eu desenvolver esse método, antes de eu desenvolver o meu curso Insta 40 mais, eu só fazia esse tipo de conteúdo, entretenimento. Funciona, mas não dá para ser só ele, tá? Até que eu fui testando e desenvolvi o meu método, a minha metodologia do curso Insta 40 mais. Olha só entretenimento. O que é entretenimento, Dani? É você ficar mostrando um pouquinho dos seus bastidores, né? Então, como é que eu fazia antes, tá? Não sei se você sabe, mas eu tenho um programa de moda na internet que se chama Mapa da Moda. Eu não divulgo muito ele, porque eu tenho outro propósito, né? É ajudar os empreendedores a alavancar os seus negócios pela internet. É destravar em você o poder que você tem aí dentro de vender mais. Então, o Mapa da Moda, que é o meu programa, ele está em segundo plano. Eu não quero divulgar ele agora. Só que antes, eu ficava mostrando a minha vida de apresentadora, eu no salão de beleza, eu gravando o programa. Daí eu postava fotos com as minhas filhas, fotos minhas na praia, de biquíni, eu praticando yoga. Eu mostrava passeio no parque, eu chegando no meu escritório fica dentro do Parque Barigui, eu com a minha cachorra, eu dançando com o meu namorado. Tudo isso é entretenimento. É legal? É. Eu tinha audiência? Muita. Só que, mesmo com poucos seguidores, a galera ela gosta de ver a gente vivendo a nossa vida, ok? E os meus stories estavam ali, sempre com bastante gente assistindo e tal. Só que, gente, anote isso daí. Não dá para você ficar mostrando só esse tipo de conteúdo. Conteúdo de entretenimento não se sustenta. A minha dica aqui para você é que você mostre isso no final de semana. É o que eu faço. Eu mostro a minha vida aqui na minha casa, as minhas filhas, eu posto foto com elas, eu posto foto dançando com meu namorado. Isso no final de semana, tá? Porque se você faz isso todos os dias, não se sustenta. Para estratégias comerciais, não. Veja bem, tá? Para adquirir engajamento, é claro, né? Vai te trazer uma comunidade de fãs. Funciona que é uma beleza, a galera adora. Tenho muitas curtidas quando eu coloco uma foto só minha, né? Na academia ou com as minhas filhas, é ótimo. Mas, cara, a gente está aqui para fazer dinheiro, tá? E não dá para você usar só o entretenimento. Falei que são 4, não falei? Então, a gente falou sobre inspirar as pessoas e agora sobre entretenimento. Só que não pode ser só isso, tá? Não funciona para fazer dinheiro só entretenimento. Tanto é que tem aí, gente, alguns perfis de humor com 1 milhão de seguidores, que posta lá para vender algum produto e não vende, sabe? Tem um case, não sei se aconteceu esse ano, acho que foi o ano passado, uma blogueira que tem, sei lá, 36 milhões de seguidores. E aí um dia ela decidiu que ela ia vender uma marca de camiseta. Quando ela postou para vender, ela não vendeu nem 100 camisetas. Porque ela não engajou com as pessoas. Ela ficou só no entretenimento, ela não inspirou as pessoas, entendeu? Ela não ensinou nada. E daí não vendeu. Então é isso que eu quero te dizer. Quem vive só de entretenimento no perfil não tem autoridade. Então, se você está aqui hoje e hoje não tem um negócio, não tem um produto, um serviço e quer crescer o seu perfil do Instagram, se você postar entretenimento, você pode até crescer rápido, só entretenimento. Só que não é isso que eu recomendo. Eu recomendo que você use os 4 tipos de conteúdo que você está aprendendo aqui nessa noite, porque daí você vai construir a sua autoridade. A autoridade não é o que eu digo sobre mim, é o que você pensa sobre mim. Então, é o que as pessoas pensam sobre você, certo? E a autoridade, ela vem quando você consegue juntar esses 4 tipos de conteúdo, certo? Olha só, porque o conteúdo de entretenimento por si só, ele gera engajamento.
né? O povo gosta de ver, mas é algo superficial, sabe? É importante você entender que não leva você para lugar nenhum. Então, por exemplo, eu sou muito conectada com a minha cachorra. Claro, eu adoro fazer stories dela, porque ela é muito inteligente, é uma border collie. A gente tem uma relação muito grudada, assim. Ela me inspira, mas não gera dinheiro. Como profissional, não me agrega em coisa nenhuma, entendeu? Então, significa que não é também para você viver sendo capitalista. Então, eu vou ter que vender só conteúdo de venda. Não, não é isso. É, gente, equilibrar. A vida, ela é um equilíbrio desses 4 tipos de conteúdo. Então, você tem que pensar, eu tenho que gerar um relacionamento com os meus seguidores, né? Tem que ter entretenimento? Tem. Tem que ter inspiração? Tem. Então, por exemplo, quando você vence uma batalha pessoal, quando você já passou por aquele momento difícil, você pode vir para a rede social e contar como é que foi, entendeu? Mas assim, mostrando qual é a moral da história, o que você aprendeu com isso, sabe? Quando você mostra um pouquinho de vulnerabilidade, que você também é humana, isso é o principal para a pessoa poder se conectar com você. E se conecta muito mais. Quando você mostra que você tem uma vida de verdade, que você tem uma família, e aí vem no entretenimento, quando você inspira as pessoas através da sua história, você passa essa sensação de que você não quer vender o tempo todo. E você também quer inspirar as pessoas com a sua história, com o seu trabalho, com a sua marca. Tá? Além da inspiração e do entretenimento, existem mais 2 tipos de conteúdo de valor e você tem que estar sempre dosando isso, tá? Bom, é claro que às vezes você pode fazer um tipo de conteúdo que tanto entretém, quanto inspira, quanto ensina e quanto simplifica. E é um desses que eu vou te ensinar no final dessa aula, que vai ser o desafio de hoje. Pode, mas o ideal é você ir trabalhando cada conteúdo em um momento diferente. Então, por exemplo, você vai dosando isso. Quando você já tem um relacionamento com a sua audiência, quando você conversa com as pessoas na internet, quando você escuta o que as pessoas falam, tudo isso vai ficar muito mais simples para você, vai ficar muito mais fácil. Então, quando você produz um conteúdo que ensina alguma coisa para a sua audiência, e esse é o terceiro tipo, eu acho que fica muito mais fácil para todo mundo. E quando eu falo para você assim, produzir um conteúdo que ensina, você também precisa estar disposto a aprender um pouco mais. Então, quando você ensina, você aprende 2 vezes, tá? Só que não pode falar assim, você não pode vir falar, ai, mas eu sou preguiçosa, já terminei a faculdade, não tenho mais que estudar, tá errado. Você tem que estudar sim, tá? Todo mundo tem que continuar estudando. Você está aqui estudando, tá? Você está aqui quinta-feira à noite fazendo uma aula para aprender a vender mais pelo Instagram. Então, se você não está crescendo, evoluindo, você está morrendo. Você todo dia tem que aprender algo novo, tá? E de preferência ensinar isso para outra pessoa, passar para frente, porque daí você aprende 2 vezes. Então, você tem que vencer essa barreira que achar que estudar é chato. Para com isso, tá? O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Você tem que estudar todo dia, porque você está investindo em você. Não só com os olhos de quem quer vender mais, ganhar mais. Não é estudar coisas da sua área, não é isso também. Mas comece a estudar como você pode ser mais criativo, mais inovador, aprender coisas interessantes que fazem parte do universo da sua persona, do seu cliente ideal e trazer informações de qualidade, sabe? Então, vamos trazer isso para a sua realidade. Vamos imaginar que você vende 100 joias. Dani, como é que eu vou ensinar algo tão bem simples? Ensina sobre o tamanho do colar, né? Tem mulheres que são mais altas, como é o meu exemplo, que tem um pescoço maior. Então, existe um tipo de colar que é para esse tipo de pessoa, que é mais longilínea. Você pode falar sobre prata, você pode falar sobre o ouro, que peça que combina com o quê, né? Se dourado pode ser usado com prateado, mitos e verdades, tanto conteúdo, gente.
Por exemplo, você pode fazer assim, qual que é a diferença de uma peça banhada ou uma peça folheada? Eu nem sei se isso existe ainda, eu estou te dando uma ideia aqui nessa noite. Ah, Dani, mas eu vendo roupas. Cara, muito mais fácil ainda de você ensinar alguma coisa para as pessoas. Lembre-se, as pessoas não compram de você porque elas não sabem que precisam de você. Então, quando você produz um conteúdo ensinando alguma coisa para alguém, isso gera uma emoção nela, ela vai ficar grata, vai gerar um gatilho de reciprocidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que você vende roupas, né? Cara, vai lá e pesquisa sobre o universo da moda, sabe? Pesquisa sobre o universo da sua persona. O que ela pensa quando ela vai comprar uma roupa? Por que ela compra uma roupa? O que ela está pensando? Será que ela não está pensando em estilo? Será que ela não está pensando em conforto? Será que ela não está pensando em ocasiões? Entendeu? Pensando em moda, em autoestima. Então, é várias coisas que compõem o universo do seu cliente, da sua persona. Por isso que eu comecei essa aula falando que você tem que conhecer a sua persona, porque daí vai ficar muito mais fácil de você produzir conteúdo, né? O seu conteúdo não é sobre você. Ok, você vai contar as suas histórias, sim, mas sempre focado em ajudar o seu cliente, certo? Em inspirar o seu cliente. Então, o seu conteúdo é sobre a sua persona, sobre o seu cliente ideal, ok? Então é isso, ensinar as pessoas a usar o seu produto, o seu serviço. Bem simples. E aí, gente, vem o quarto tipo de conteúdo, que é o conteúdo que simplifica. E esse aqui é o que vocês vão colocar em prática, tá bom? O que é, Dani, um conteúdo que simplifica? Gente, é aquele conteúdo que dá uma lista de coisas para a pessoa fazer. Sabe, um checklist, por exemplo, separei alguns aqui, ó. 5 passos para você deixar a sua casa mais organizada, se você é uma personal organizer. 3 motivos para você fazer um consórcio. Se você trabalha com floricultura, as 4 flores mais caras do mundo. 7 dicas para você combinar com jeans, se você trabalha com moda, entendeu? Então, o conteúdo que simplifica, ele dá um passo a passo para a pessoa fazer. E o nosso cérebro adora isso. O nosso cérebro adora quando você diz o que tem que ser feito. E quando a pessoa faz e tem uma transformação na vida dela, cara, é maravilhoso. Por exemplo, você trabalha com joias, você trabalha com alianças, dá uma dica assim, ó, 3 maneiras para você deixar a sua aliança mais brilhante. Sabe, alguma coisa que a pessoa vai fazer em casa e vai ter uma pequena vitória, vai ter uma pequena transformação. E isso gera valor nas pessoas, entendeu? Então, eu amo muito esse tipo de conteúdo porque simplifica e ensina ao mesmo tempo. Então, você matou 2 coelhos de uma vez só. Então, por quê? Por quê? E assim, é um conteúdo que a galera gosta de salvar e gosta de compartilhar com um amigo também. Para quê? Para ele carregar isso no bolso e poder acessar isso a hora que ele quiser, sabe? E é muito legal você poder fazer esse tipo de conteúdo. Por exemplo, se você falar no meu perfil, tem vários posts nesse formato que está simplificando a vida das pessoas. Por exemplo, tem lá 5 formas de perder a vergonha de gravar vídeos. Pode ir lá. Que é, gente, o carrossel. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu fiz um carrossel ontem. E é o que me perguntaram ontem. Ai, como que eu posso fazer um carrossel? Então, assim, ó, vou te dar um exemplo. Esse post aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para eu poder olhar para vocês. Isso. Ó, esse post aqui, ele é um carrossel, ó. Viu só? Tá uma câmera que vocês não estão conseguindo ler, né? Mas depois você entra lá no meu perfil e lê. É esse tipo de conteúdo que você precisa fazer, certo? Um conteúdo que simplifica. O que eu falei aqui? Eu escrevi assim, ó. Por que você deve aparecer nas suas postagens? E aí eu falei, ó, número 1, para humanizar a sua marca. Estou dando motivos para a pessoa aparecer, entendeu? Número 2, para você se diferenciar da sua concorrência. Número 3, para você despertar o interesse nas pessoas. Número 4, para aumentar o seu alcance. Ou seja, eu estou dando motivos para a pessoa poder fazer esse conteúdo de
transformação, é um conteúdo de transformação, que simplifica a vida da pessoa, entendeu? E aí, gente, o pulo do gato, que eu quero que você anote aí, é que nesse conteúdo seu tem que ter uma chamada para ação. O que é isso, Dani? Chamada para ação é quando você pede para a pessoa fazer algo no final. Então, aqui no meu, eu pedi para a pessoa, se você gostou desse post, salva ele para você, salva o post para você se inspirar e me conta nos comentários se você já mostrou ao mundo quem é você. Então, eu fiz 2 chamadas para ação, e eu não recomendo que você faça mais do que isso. No máximo 2, quando o post é carrossel, tá? Pode pedir para a pessoa salvar, ela vai salvar. Pode pedir para a pessoa compartilhar, ou você pode pedir para a pessoa marcar um amigo. Então, olha só, vou mostrar para você aqui. Como eu pedi para salvar, esse post teve 18 salvamentos. Ó, não sei se vai conseguir ver aqui, ó. Ó, 18 salvamentos e 6 compartilhamentos. Então, isso é o quê, Dani? Engajamento. Isso é interação. Então, eu fiz o meu post ontem, foi depois dessa aula, eu acho. Depois da aula de ontem. E o algoritmo, ele mostrou com uma pequena parcela dos meus seguidores. Eles curtiram, eles comentaram, e aí o que o algoritmo entendeu? Bom, então esse conteúdo da Dani está validado, a galera está gostando, e vou mostrar para mais pessoas. É assim que funciona. Então, o seu desafio de hoje é você criar um post desse aqui, tá? Um post que simplifica a vida das pessoas, ok? Mas espera aí, tem mais uma coisa que eu quero te falar antes disso. Já vou explicar o desafio, só um pouquinho. Só para concluir aqui a parte do conteúdo de valor, que tem que cumprir esses 4 pilares, tá bom? 4 tipos de conteúdo, que tem que inspirar, entreter, ensinar e simplificar. Esses 4 tipos de conteúdo é o conteúdo que engaja, que gera valor, que faz as pessoas olhar para você como se você fosse uma autoridade no seu assunto. Mas uma dica importante, não é para todo dia você falar de uma coisa diferente assim. Por exemplo, um dia você fala de moto, no outro dia você fala de móveis, depois no outro dia você vai falar de roupa. Não é assim, né? Tem que ter um nicho específico, ok? E aí, além desses 4 tipos de conteúdo, tem o post de venda, que é aquele que você vai usar diretamente. E aí você tem que saber dosar isso, né? O momento certo de você poder fazer esse post de venda. Exemplo, vem aqui escolher o seu par de brincos, ou reserve já o seu horário, ou adquira já a sua roupa, o seu blazer, enfim, tem que ter essa chamada para venda direta. Assim, gente, ó, tanto você vai inspirar, de tanto você entreter, de tanto você ensinar e de tanto você simplificar a vida dos seus seguidores com o seu conteúdo, sabe o que vai acontecer? Quando a pessoa precisar de algum serviço que você presta, adivinha quem é a pessoa que ela vai pensar? Você, né? Porque você já está na mente dessa pessoa. Então, não adianta falar assim, Dani, mas isso não funciona no meu mercado, não é assim, gente. Eu estudo Instagram já tem uns 4 anos. E o principal, eu estudo o comportamento do consumidor. Eu estudo muito assim, o que o cliente faz quando ele vai comprar, tá? E em todos os momentos, quando você vai contratar um profissional, o que a gente faz? Ou a gente vai para o Instagram, ver o Instagram desse profissional, ou a gente vai para o Google para ver se tem um site. Então, a gente vai buscar referências desse profissional, tá? Não importa isso acontece, não importa se você vende produtos ou serviços, sim, o nosso cliente ele vai para a internet pesquisar quem é a gente, né? Mas aí você deve estar falando assim, mas sei lá, eu sou fotógrafo, aí é pior, né? Aí que as pessoas vão mesmo para o Instagram. Não, vou dar outro exemplo. Eu vendo copo plástico, não importa, gente. Quando a gente vai contratar um serviço, seja o que for, as pessoas olham sim para a internet, para o seu perfil do Instagram, para o seu site. Né? Hoje o Instagram ele está substituindo o site. Então, e se for um Instagram sem graça, se for um Instagram com fotos ruins, com conteúdo bem ruim,
Você pode ser o melhor profissional da sua área, mas se a sua presença digital for amadora, as pessoas vão pensar que você também é um amador. Então, lembre-se, tá? É através do seu conteúdo que você vai se tornar uma autoridade na mente das pessoas. O conteúdo, ele é a ponte que liga o seu cliente até você. Então, invista na produção de conteúdo, certo? Então, antes de eu responder as suas dúvidas aqui, eu já vou responder as dúvidas. O desafio de hoje. Vamos para o desafio. Anota aí. Você vai criar um post em formato de carrossel que vai ensinar algo e, ao mesmo tempo, vai simplificar a vida dos seus seguidores, certo? Então, Dani, como é que eu faço para criar um post de carrossel? Você vai lá no Canva, quem sabe usar o Canva? Escreve para mim aí, eu estou olhando para cá, porque aqui eu consigo ver o chat. Aqui eu não vejo, só estou de olho na minha apresentação para eu não esquecer de falar nada. Então, escreve aqui para mim no chat quem é que conhece o Canva. Quem já usa o Canva? O Canva é um software, é um site gratuito que você pode criar lá as suas artes. Eu uso e faço as minhas lá no Canva mesmo, tá bom? Ela é bem simples. Quando eu quero uma coisa mais elaborada, daí eu peço a minha equipe para fazer para mim, mas quando é uma coisa rapidinha, eu faço no Canva. Ele é bem simples de mexer. E aí, como é que você vai publicar, né? Você vai clicar aqui nesse maisinho. Quando você clica no maisinho do Instagram, ele abre a sua galeria. E aí você vai selecionar vários. Quando você selecionar vários, você vai selecionar as fotos que você quer colocar na ordem, né, gente? Tem que ter uma ordem, então faz a lista. Você clica no maisinho, seleciona vários, coloca na ordem e publica isso. Mas não esquece que tem que ter uma legenda bacana, tem que ter 5 hashtags, tem que marcar uma localização e tem que ter uma call to action, uma chamada para ação. Você vai pedir para a pessoa, você gostou desse post? Tem sentido para você? Salva esse post aqui, igual eu fiz. Até coloquei a bandeirinha aqui de salvar, para as pessoas salvarem. Ou você pode pedir, compartilhe com um amigo, sabe? Faça uma chamada para ação. Nesses posts seus aí, quando você ensina alguma coisa. Porque se você está ensinando, se você está inspirando, se está produzindo um conteúdo que simplifica a vida das pessoas, por que não pedir para a pessoa compartilhar o seu conteúdo? Ou mostrar esse conteúdo para mais pessoas, entendeu? Você pode pedir isso. Porque o que eu faço aqui no final da aula? Eu falo assim, faz um stories, né? Faz um stories, faz uma foto e marca @daniangel.oficial, porque isso vai me mostrar para os seus seguidores e, claro, eu vou compartilhar também, vou repostar seus stories, vou mostrar vocês para os meus seguidores também. Então, é uma troca, né? Você deu um conteúdo legal, você pode pedir para a pessoa repostar o seu conteúdo. Então, gostaram dessa aula? Já aproveita e já faz a foto aí, já faz o stories. Quem ainda não está no meu canal do Telegram, eu vou deixar aqui o link do canal do Telegram para você ir para lá, porque amanhã eu vou mandar o resumo dessa aula. Quem gostou da aula, gente, eu vou responder algumas perguntas. Escreve aqui no chat para mim. Quem gostou da aula 2 de hoje? Fez sentido para vocês? Esse link não funciona. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver os comentários de vocês. Vamos lá. Quem é que não sabe fazer stories e marcar a Dani? Me conta. Deixa eu ver se tem umas perguntas para eu responder. Olha só, a Elísia está perguntando assim, advogado não pode fazer essa chamada de ação para fazer exemplo, ligue. Como fazer? Realmente. Mas você pode pedir para a pessoa, você pode falar assim, você ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Ou ficou com alguma dúvida? Me manda um direct, né? Entretenimento. Pode ser indicação de filmes? Sim, eu faço muito isso. Eu faço indicação de filme, indicação de livros, tá? Deixa eu ver. Ai, gente, tô com um pouquinho de dor de cabeça.
Exemplo, tem uma postagem, relaciono o Instagram ao Facebook, tem muita curtida no Facebook, mas não tem no Instagram. Deixa eu ler o que ela escreveu antes. Mandar um abraço aí para o pessoal de Itabira, Minas Gerais. Como saber que a hashtag está banida? Mostrei para vocês, né? Não tem dúvidas? Não, vocês não têm mais perguntas? Fiz um filminho nos stories, mas esqueci de marcar a localização. Faz outro filminho aí, gente. Faz uma foto e me marca. Faz um stories e me marca. Eu vou escrever aqui para vocês, @daniangel.oficial. Ah, e uma coisa que eu quero pedir para vocês também. Se inscreva aqui no meu canal no YouTube, né? Essa aula ela vai ficar liberada para vocês até amanhã ao meio-dia. Então, você consegue compartilhar o link da aula com outras pessoas, tá bom? Que bom que vocês gostaram da aula. Aproveite, faça o post lá, me marca. Que bom que vocês estão aprendendo. Um beijo maravilhoso, fiquem todos com Deus e até amanhã.